Ontem, em Passo Fundo, iniciou uma série de 3 audiências públicas que foram previstas pelo governo do estado do Rio Grande do Sul na concessão de estradas para pedágio do Bloco 2, que envolve a região norte e a região do Vale do Taquari do estado do Rio Grande do Sul. A audiência pública em Passo Fundo foi forte, foi muito importante. Apareceu pela primeira vez o maior número de pessoas contrárias ao que está sendo feito com as estradas do Rio Grande do Sul. E eu trago isso aqui porque, infelizmente, a imprensa toda que está divulgando a audiência pública de ontem não estão mencionando toda a contrariedade que apareceu ontem em Passo Fundo. Hoje de manhã, sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025, está acontecendo uma segunda audiência em Lajeado. E hoje à tarde, às 14h30, haverá uma outra audiência na Câmara de Vereadores de Venâncio Aires. Eu quero trazer para as pessoas a seguinte situação. Infelizmente, a imensa maioria das pessoas acha que isso é só um pedágio. As pessoas não conseguiram entender o contexto, a gravidade desse assunto. E eu vou tentar trazer um pouco mais para que nós consigamos compreender. Lá em 2022, principalmente em 2022, o governo federal do nosso país tinha um projeto e brigava fortemente para colocar o Brasil na OCDE. A OCDE é aquele clube dos países ricos, onde o Brasil tenta, principalmente por uma ala de pessoas do nosso país, entrar nesse grupo de países. Mas, infelizmente, esta ala de países ricos, ela não é o que esses deslumbrados brasileiros dizem para o povo brasileiro. E eles dizem isso porque nem eles sabem o que é. Eu vou colocar aqui na sequência um vídeo da época, um recorte de um vídeo da época, do então ministro da Economia, Paulo Guedes. Prestem atenção. Eu recortei somente esta parte da fala, mas quem quiser a entrevista inteira do ministro, que vá atrás, que busque e que feche o quebra-cabeça. Nesta fala, o ministro diz que, ali adiante, haverá a necessidade de uma reconfiguração das cadeias. O que é isso? É justamente a reconstrução depois de uma destruição. Lembra? Seca, que destrói. Lembra? Enchente, que destrói. Lembra? Fogo, que destrói. E depois disso tudo, o ministro diz o seguinte, ele fala, como é que vai ser essa reconstrução? Vai ser aderindo às políticas da OCDE. E quais são as políticas? Aí, como o ministro fala muito fracionado, eu recortei só um pedaço, que é a parte mais importante. O ministro diz assim, são políticas ambientais, são políticas de educação. Depois ele seguiu dizendo, são políticas de saneamento, são políticas de saúde. Vocês entenderam agora por que na reconstrução, no plano de reconstrução, depois dos tais eventos climáticos extremos, ou seja, políticas ambientais, o que vem é pedágio free flow, inteligência artificial, câmera de monitoramento, cercamento eletrônico. Vocês entenderam agora? O que nós estamos passando é por um plano de reconstrução pós-guerra. Então, aquela reconfiguração das cadeias que o ministro Paulo Guedes falou, ela é a reconstrução que seria feita do Brasil depois da guerra. Então, entendam de uma vez, nós estamos em guerra. Quem era secretário naquela época do Ministério da Economia? O mesmo homem que hoje é secretário desta secretaria aqui no governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu vou ler bem rapidamente para as pessoas entenderem tudo o que falta compreender. Notícia de 17 de maio de 2024, do Sul 21. Secretário das privatizações de leite será o comandante da reconstrução do Rio Grande do Sul.
Até então, à frente da Secretaria de Parcerias e Concessões, Pedro Capelupi comandará a nova Secretaria da Reconstrução Gaúcha. Inicialmente chamado de Plano Marshall pelo governador Eduardo Leite, em referência ao Programa de Auxílio Econômico dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, a iniciativa do governo gaúcho para a reconstrução do Estado foi batizada de Plano Rio Grande e anunciada nesta sexta-feira. É importante que nós entendamos, destruíram a Europa na guerra e depois foram lá reconstruir. Pois é o mesmo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vocês entenderam agora? Na ocasião, o governador também comunicou a transformação da Secretaria de Parcerias de Concessões na Secretaria de Reconstrução Gaúcha. Ou seja, os gaúchos até agora não entenderam que nós passamos por uma guerra, que nós estamos em guerra, que nós fomos destruídos e os mesmos que nos destruíram entregaram para nós o pacote, o programa para a reconstrução. É aquilo que o ministro Paulo Guedes chamou que em algum momento precisaria da reconstrução e que essa reconstrução viria através das políticas ambientais. Vocês entenderam agora? Ao invés de construir uma unidade paralela, entendi que deveríamos reconfigurar a estrutura do governo por dentro para atender melhor a esse propósito, disse Eduardo Leite. Pedro Capelupi é funcionário de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional. Foi secretário do Desenvolvimento de Infraestrutura e esteve à frente da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercado do Ministério da Economia em 2022 durante o governo de Jair Bolsonaro. O que é que nós precisamos entender? Isso aqui é um projeto, isso aqui é um pacote. A partir do momento que tentaram meter o Brasil na OCDE, teria algumas coisas que nós precisaríamos arcar com as consequências. Quais são elas? É aquilo, destruição para reconstruírem do jeito deles. E lembrem, o que querem é tomar de nós energia, CE, gás, Sulgás, água, Corsã. Vocês entenderam agora por que o mesmo secretário que privatizou estas 3 companhias é o secretário agora da reconstrução? É o Build Back Better, destruição para reconstrução. Nós estamos em guerra, Terceira Guerra Mundial. E aqueles que nos representam são os que nos metem nessas políticas internacionais e nós temos que ficar quieto. É por isso que eles falam o tempo todo em resiliência. Ontem, o secretário Pedro Capelupi falava o tempo todo que nós temos que ser resilientes. Vocês entenderam agora o que é ser resiliente? Ser resiliente é aceita a guerra, paga os impostos e aceita a solução de quem fez a guerra e quem vai propor a solução para a reconstrução. Basta! Chega de nós sermos enganados. Estes nossos irmãos estão servindo de capacho para nos destruírem e reconstruírem do jeito deles, que ali na frente serão os novos problemas. Todos hoje em Venâncio Aires, às 2h30 da tarde, para nós dizermos não ao pedágio, não à falsa e farsa da resiliência, não ao cercamento da nossa vida, não à guerra invisível, infame e injusta. No momento em que vai haver uma reconfiguração das cadeias produtivas, práticas ambientais lá de fora, que nós teremos que fazer as nossas práticas convergirem. Quais são as práticas sanitárias? Quais são as práticas educacionais